Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack e hoje a gente vai falar de dois conceitos muito importantes dentro do React, que é a Use Callback e o Memo. São duas técnicas, né? O Use Callback é um hook que a gente utiliza para memorizar funções e o Memo, que é uma função que a gente utiliza para memorizar componentes dentro do React. E tudo isso está relacionado à performance da nossa aplicação. Então se você tiver um pouco boiando, se você ainda tem um pouco de dificuldade nos conceitos de Use Callback e de Memo, se você não sabe como utilizar, aonde utilizar e por que utilizar, esse vídeo aqui é para você. Fica até o final que esse vídeo tá bem legal. Eu vou utilizar a React DevTools, que é uma extensão do Google Chrome, onde a gente consegue ver os nossos componentes renderizando, quanto tempo tá renderizando, a gente consegue ver nossa árvore de componentes. E eu tenho certeza que com isso vai ficar muito simples você entender os conceitos de Use Callback e os conceitos de Memo dentro do React. Explicando rapidamente essa pequena aplicação que a gente vai utilizar, eu tenho três componentes. O meu app, que é esse meu componente mais geral aqui, né, o meu wrapper principal, que ele tem uma variável de estado, que é esse meu isDark, né, que é utilizado através de um use state. Eu tenho o meu product page, que ele está recebendo um valor aqui dependendo do meu tema, ou seja, perdão, que ele está recebendo um tema dependendo do valor do meu isDark. Então, se o valor do meu isDark mudar, essa propriedade aqui vai ser atualizada. E dentro do meu product page, eu tenho esse meu shipping form, né? Então, ele está renderizando uma div com o meu tema e esse meu shipping form. E esse meu shipping form é que tem os meus, digamos assim, os meus botões aqui, os meus inputs de submit. Não está acontecendo nenhuma chamada API, nada. Isso aqui é só um exemplo para a gente ver Use Callback e a questão de performance que ele nos ajuda a otimizar. O primeiro conceito que a gente precisa entender antes de entender propriamente dito o que é a callback é o conceito de ciclo de vidas do componente dentro do React, né? Life cycle, ou seja, quando o componente ele é atualizado, ou seja, quando eu tenho uma modificação aqui no meu estado, quando eu tenho uma modificação da minha propriedade. Por definição, né? Por default, o React ele vai sempre renderizar um componente filho se meu componente pai ele for atualizado. Então, se por algum motivo esse meu isDark aqui ele vai ser atualizado, todos os meus componentes filhos aqui eles vão renderizar novamente. Nesse caso aqui, meu product page, a mesma coisa. Se eu tiver alguma coisa que cause a renderização desse meu product page, como por exemplo a atualização do meu tema, o React por default ele vai renderizar todos os componentes aqui dentro do meu product page, que nesse caso aqui é o meu ship form. Vocês já vão entender por que exatamente eu estou enfatizando isso. Então vamos ver o que acontece quando eu aperto o meu Dark Mode aqui. Vou passar a traquear o que está acontecendo na minha renderização. Cliquei aqui em Dark e parei. Vamos ver o que aconteceu. Tá vendo que meus três componentes eles renderizaram, né? Que eles estão aqui em cascata, o meu app, o meu product page e o meu shipform. O meu app, obviamente, aqui é o componente que tem o meu estado, ele vai atualizar. O meu product page, ele tem um valor dependendo do meu isDark, então se o meu isDark mudar, eu tenho que atualizar o meu tema, então faz sentido o meu product page ele renderizar novamente. E o meu shipform, ele não tem nenhum valor dependendo desse tema aqui, né, que tá vindo a partir do isDark. Então, teoricamente, não tinha por que ele renderizar. Isso aqui é uma renderização desnecessária. Não tem nada sendo atualizado dentro dele. Então, eu posso utilizar isso dentro do React com essa função que a gente chama de memo, né? Que vem de memorization, memorização, que é um conceito, outro conceito que vocês precisam entender também para entender a Use Callback. A gente já vai chegar na Use Callback. Memorization é um conceito famoso não somente dentro do React, mas da computação de forma geral. Então eu peguei até a definição aqui da Wikipedia, porque nesse caso aqui tá certa, tá bem definida. Então, memorization é uma técnica de otimização que ela é utilizada para acelerar, né, ali os programas, os nossos softwares, do que a gente está desenvolvendo, armazenando um valor, né, um resultado de uma função, de alguma chamada de alguma coisa, para quando alguém precisar chamar essa alguma coisa novamente, se os valores ali não mudaram, né, os inputs eles não mudaram, eu não preciso calcular de novo, eu só preciso pegar esse valor da memória. Mas por que a gente faz isso? Nesse caso, o meu shipform aqui, ele está renderizando até de uma forma rápida. Mas o que acontece se por algum motivo esse meu componente ele fosse um componente custoso, ele fosse um componente que ele demorasse a renderizar? Seria uma renderização desnecessária e uma renderização cara. Então eu vou forçar aqui um while só para fazer com que esse meu componente ele demore a renderizar, para a gente ver o que isso pode implicar na nossa aplicação. Então eu vou voltar para o meu app aqui no navegador, deixa eu zerar e vou colocar o profile de novo aqui. Opa, deixa eu atualizar aqui, deu ruim aqui. Vou colocar o profile de novo aqui para ver o que está sendo renderizado. Eu vou clicar no Dark, ó, cliquei no Dark.
Tá vendo que demorou até mudar o tema? Agora eu vou parar novamente e a gente vamos ver o que aconteceu. O meu app foi renderizado, o meu product page foi renderizado, meu shipform foi renderizado, não precisava, mas foi novamente. Só que agora essa renderização, ela tá custando muito cara pra gente, porque esse componente, artificialmente aqui nesse caso, ele tá demorando a renderizar e ele nem precisava renderizar, porque nada dentro dele aqui mudou. Então é desejável que a gente otimize a renderização desse componente. Quando a gente quer aplicar esse conceito de memorização dentro do React, a gente utiliza essa função chamada de memo. E aqui, como a própria definição do React coloca, ela é uma função que permite você pular a re-renderização de um componente quando as propriedades elas não mudam. Então é exatamente isso que a gente quer fazer. Se a propriedade, se o meu onSubmit aqui não mudar, a gente não quer que esse componente renderize novamente. Então o que a gente vai fazer? Eu vou parar de exportar ele aqui como default, eu vou deixar só a função e vou exportar aqui, ó, vou dar o meu export default e vou passar a utilizar o meu memo, vou importar o meu memo aqui do React e vou passar o meu componente que eu quero memorizar, que é o meu shipInform. Então deixa eu botar o meu shipInform aqui, beleza, exportei. E agora, o que o React vai fazer? Toda vez que o React vier aqui e ele for re-renderizar um componente que esteja utilizando um componente memorizado, né, ou seja, um componente que ele está sendo salvo na memória, se as propriedades desse componente não mudarem, o React ele não vai renderizar isso de novo, ele vai pegar esse valor aqui da memória e a gente não vai ter essa operação custosa acontecendo aqui novamente. Então vamos voltar lá para nossa aplicação e vamos testar novamente, que agora a gente tem o memo, vamos ver se dá certo. Deixa eu limpar aqui e vou colocar novamente o profile, cliquei no Dark. Cliquei no Dark e continua demorando. A gente viu que continua demorando. Vou parar aqui e olha só, meu shipform ele continua sendo renderizado. Meu shipform, apesar de eu estar utilizando um memo, ele continua sendo renderizado. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando o meu product page ele foi renderizado novamente, o React, apesar dessa minha função ela continuar a mesma, não mudou nada aqui dentro, o React, quando ele vai renderizar novamente, ele vai criar outra função. Então não é mais a mesma função do ciclo de renderização anterior. Então, dentro do contexto aqui do JavaScript, do React, essa minha função handSubmit, ela é outra função. Então, a minha propriedade foi atualizada e o meu shipInform, consequentemente, teve que ser renderizado novamente, porque o memo foi lá, comparou, olha, essa propriedade handleSubmit aqui, perdão, essa propriedade é um submit que está recebendo essa função handleSubmit, ela foi modificada, então preciso renderizar o componente novamente. O que aconteceria se, por exemplo, eu não tivesse essa propriedade onSubmit aqui? Deixa eu tirar esse meu onSubmit, vou tirar isso aqui também do meu form, só para a gente ver o que aconteceria, beleza? E vou tirar a minha função aqui, vou tirar a minha função e deixar o componente renderizando sem o submit. Vamos deixar eu atualizar, vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui para traquear, vou clicar no meu Dark Mode e olha só quão rápido foi. Meu componente foi bastante rápido, tá vendo? E vou clicar aqui o Stop e olha só o que aconteceu. Olha só que interessante, tá vendo que o meu shipInform aqui, ele tá até com os tracinhos, ó, e tem uma mensagem do React DevTools did not render, ou seja, o meu componente ele não foi renderizado. Por quê? Porque o meu componente não mudou. Então o React ele não vai renderizar meu componente novamente porque eu estou memorizando ele, né? Memorizando esse meu componente. Tá, Lucas, mas eu preciso passar essa função para dentro do meu shipInform. Ele precisa receber esse meu handleSubmit porque eu preciso mandar as informações do meu formulário. E é aí que finalmente vai entrar o nosso famigerado useCallback. E o useCallback, ele é a forma de eu aplicar esse conceito de memorização que a gente acabou de ver no nosso componente de shipform com o memo, só que agora eu quero aplicar ele dentro de uma função, ou seja, aplicar esse conceito de memorização dentro de uma função. Então, quando eu utilizo o useCallback, ele vai me permitir, ou seja, criar um cache, salvar na memória a minha função, para que na próxima renderização eu continue com aquele valor, o valor se mantenha o mesmo, e aí eu consigo utilizar o meu componente que depende dessa função. Então, vamos ver na prática como é que funciona. Deixa eu voltar para o meu componente, vou passar novamente o meu onSubmit como handleSubmit e vou fazer o meu profile mais uma vez aqui. Coloquei o Dark Mode,
tá demorando, porque, mais uma vez, está atualizando. Meu handle submit é outra função, não está sendo memorizado, cacheado ainda. Deixa eu fechar aqui, tá vendo? Demorou 1 milissegundo, meu shapeform ele foi renderizado novamente. A use callback é muito simples de utilizar, então eu vou criar aqui o que eu vou chamar de nova função, vocês já vão entender mais ou menos o porquê, só para a gente construir aqui ficar mais fácil. Então, vou importar o meu use callback e aqui ele me diz, ó, ele vai retornar uma versão memorizada da minha callback, ou seja, da minha função, que ela só vai ser modificada se meus inputs modificarem. Qual é a função que eu tô querendo cachear aqui? O meu handle submit, essa função que eu quero cachear. E essa função, ela só tem que ser atualizada se algum valor que está sendo utilizado aqui dentro do meu handle submit atualizar. Digamos que por algum motivo o meu product ID ou esse meu header aqui, ele seja modificado, eu preciso de fato atualizar a minha função. Aí não tem jeito, eu vou ter que criar uma nova função. E como eu digo isso para minha use callback? Eu passo um segundo parâmetro para ela que a gente chama de array de dependências, ou seja, as dependências que essa minha função tem, que nesse caso aqui é o meu header, né? Header, não sei. E passando o meu Product ID também, que é um valor que está vindo de outro lugar, que está vindo como propriedade. Mas esse meu Order Details, o meu Order Details, ele é um parâmetro da minha função, então ele não é algo externo, ele é algo interno. Quando o meu handle submit, deixa eu ver aqui, quando o meu handle submit, vou chamar o meu onSubmit, ele vai passar esse valor, então é algo interno ali da função, não é uma dependência externa. Então quando a gente fala de dependência, a gente está falando sempre de algo externo à função. E eu vou passar a retornar para o meu shapeform essa minha nova função. Então, quando eu passo essa minha nova função para o meu shapeform, o que vai acontecer? Meu componente ele vai renderizar a primeira vez, e quando ele for atualizado, quando o meu tema for atualizado, ele for renderizado novamente, o React, né, ele está utilizando, ou seja, ele está memorizando o meu handle submit, ele vai olhar se algum desses valores aqui mudaram, não vai mudar, o que está mudando é o meu tema, então ele vai falar, olha, essa função ela não modificou, então pega esse valor da memória, que é o mesmo, e manda ali para o meu shapeform. E mandando esse novo valor para o meu shapeform que tá sendo construído com o meu React Memo, ele vai ver, olha, a propriedade continua a mesma, então eu não vou renderizar novamente. Então deixa eu atualizar aqui, deixa eu apagar esse console e vamos fazer o teste agora para ver se funciona. Vou colocar mais uma vez o profile, vou clicar no meu Dark, cliquei no meu Dark, olha só quão rápido isso aqui aconteceu. E aqui, ó, parei de fazer o profile e mais uma vez, ó, agora passando a minha função, o meu shapeform, mais uma vez, ele não foi renderizado, porque agora a minha função ela está sendo encapsulada dentro do use callback e ela está se mantendo nas próximas renderizações, porque os valores no meu array de dependência eles não estão sendo modificados, então a minha função ela não está sendo modificada, e então o meu shapeform ele não vai renderizar novamente. Mas obviamente, geralmente a gente não faz isso aqui que eu fiz, a gente só coloca essa sintaxe direta. Então o que a gente faz geralmente é pegar chamar a função, já colocar aqui direto e eu passar aqui, ó, a minha função é basicamente essa addon function aqui, ó, tá vendo? O meus parênteses com a minha setinha e as minhas chaves aqui fechando, então vou cortar isso aqui e vou substituir já passando a minha função direta, e obviamente eu tenho que passar aqui. Então geralmente quando você vê uma use callback, você vai ver a sua use callback dessa maneira, e vou fazer mais uma vez o teste aqui só pra gente ver. Profile, Dark Mode, beleza, indo super rápido. E aqui, ó, meu shapeform, ele não tá renderizando novamente. E aí, o que você achou? Use callback não tá parecendo tão difícil assim agora, né? Eu decidi explicar esses dois aqui, a use callback e o meu memo, porque eles são duas coisas que andam lado a lado dentro do React. Então, geralmente, quando você for utilizar a use callback, vai ser porque algum componente está dependendo dessa função e esse componente está sendo memorizado ali, cacheado na memória. Eu super recomendo que vocês acessem a nova documentação do React. Ela tá muito legal, bem extensa, com todos os detalhes, tanto para o use callback, tanto para o memo. Mas eu espero que esse vídeo aqui tenha clareado para vocês esses dois conceitos, que eles são bastante importantes quando a gente fala de otimização dentro do React, seja o React Web ou React Native aí no mobile. Bom, eu vou ficando por aqui, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.